Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 1 ao 13. Esse canal aqui tem sido um canal que fala da palavra de Deus e pensa sobre a palavra de Deus. E o nosso objetivo maior e o nosso intuito maior é esse. É muito mais do que se tornar visível, mas se tornar útil. Compartilhando com você aquilo que tem de melhor e de mais importante em termos de informação, em termos de tudo, né? E a gente tem caminhado nos evangelhos, em especial no Evangelho de Marcos. E hoje eu queria falar com você sobre Marcos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 13. Foi um momento quando Jesus terminou de ensinar, de relatar sobre a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição. Ele tinha ensinado e falado com os discípulos sobre isso. Isso já no capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Marcos ele nos escreve dizendo que Jesus ele terminou falando aos discípulos que alguns eles não morreriam antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Interessante, né? Essas observações do Senhor se referem à sua paixão, se referem à sua ressurreição, mas também se referem à sua ascensão e a descida do Espírito Santo. Então, o que Jesus fala é verdade. Muitos não iam morrer antes, alguns não iam morrer antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Alguns discípulos puderam verificar tudo aquilo que aconteceu com Jesus e puderam mais tarde perceber a descida do Espírito Santo. E aí sim podemos entender que é uma chegada com tudo, né? É o reino de Deus fazendo com que a história da igreja pudesse ser iniciada. Jesus não estava falando nenhum enigma, nem nada que pudesse ainda ser adivinhado. Ele estava falando um fato. E alguns foram testemunhas disso, né? Bom, 6 dias depois de tudo isso, Jesus conduziu Pedro, Tiago e João, a trilogia, né? O trio de 3 pilares da igreja. E eles foram para um alto monte. Alguns falam que é o Monte Hermon. A gente não sabe exatamente que monte é esse, né? De repente, a aparência de Jesus mudou. Estava lá Jesus com eles no monte, conversando, e de repente eles olharam para Jesus, e Jesus estava com as roupas todas brancas, a roupa toda branca, e ao mesmo tempo a roupa brilhava. Deve ter sido um susto, né? Porque eles viram algo que estava diferente daquilo que eles estavam convivendo. E aí então Jesus, ou os discípulos, melhor dizendo, viram Elias e viram Moisés ao lado de Jesus, conversando com Jesus. Como é que eles sabiam que era Elias e Moisés, hein? Você já parou para pensar nisso? Olha, das duas uma, ou o Espírito de Deus mesmo revelou, ou o próprio Jesus é quem falou assim, esse aqui é o Elias, esse aqui é o Moisés, gente. Daí o Pedro disse o seguinte: Mestre, como é bom ficarmos aqui, nós vamos montar 3 barracas, uma para o Senhor, uma para o Elias e a outra para o Moisés. O Marcos, evangelista, ele nos escreve que eles estavam apavorados, no fundo, quando eles viram essa cena, eles não ficaram só assim, pasmos. Não houve um sentimento
Nossa, como nós estamos alegres. Não, eles ficaram apavorados. Afinal de contas, surgiram dois homens com Jesus que estava diferente. E esses homens também vieram de uma forma diferente. E aí foi revelado a eles que esses homens não eram dois homens quaisquer. Pedro não sabia nem o que dizer. Por isso que Pedro falou assim: olha, senhor, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma barraca para o senhor, para ele e para o outro. O que você está falando, Pedro? O que é isso? Porque está tão bom aqui, Senhor. De repente, uma nuvem os cobriu. Cobriu Jesus, cobriu Elias, cobriu Moisés, e veio uma voz, a famosa voz: este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Os discípulos olharam em volta, e aí viram apenas Jesus com eles, porque tanto Moisés quanto Elias, de repente, sumiram. E aí, enquanto eles desciam do monte, Jesus falou para eles o seguinte: olha, é o seguinte, gente, eu quero que vocês não contem isso a ninguém. Vocês viram coisas que eu não quero que vocês contem aos outros o que vocês viram, até que eu ressuscite. Vamos aguardar a ressurreição. Por enquanto, não vamos tumultuar a situação, porque eu tenho uma missão a cumprir. Eu não quero que nada tumultue esse caminho natural que eu tenho que cumprir. E eles não contaram para ninguém. Mas eles discutiam entre si, eles ficaram assim um tanto quanto ressabiados, porque, afinal de contas, o que significa ressuscitar dos mortos? O que o Senhor está falando, Jesus? Mestre, ressuscitar dos mortos, a gente ainda não está entendendo isso. Os saduceus têm problemas, eles não creem nisso, e a gente às vezes também fica pensando como que isso é possível. Eles ligaram os fatos porque eles viram Moisés, que havia morrido, bem como também viram Elias, que não havia morrido. Elias, ele não morreu. E Jesus fala sobre ressuscitar. Elias, ele não morreu, ele subiu ao céu, segundo, de acordo com o segundo livro dos Reis, capítulo 2. E aí eles perguntaram a Jesus: Senhor, por que os mestres da lei diziam que era necessário que Elias viesse primeiro? O Elias teria que vir primeiro, mas a gente viu ele e ele foi embora. O Senhor disse que não é para contar para ninguém, até o Senhor ressuscitar. Por que os mestres da lei disseram sobre Elias: olha, o Elias tem que vir primeiro antes que o Messias surja, antes que o Messias apareça? E Jesus falou: olha, de fato, Elias veio. Elias veio primeiro para preparar tudo. E aí Jesus, ele faz outra pergunta: por que as Escrituras afirmam que o Filho do Homem sofrerá muito e será rejeitado? Essa é uma pergunta boa para se fazer. Eu afirmo que Elias já veio, diz o texto. Ele já veio e, inclusive, eles o maltrataram. E aqui, obviamente, na verdade, Jesus está falando que Elias é João Batista. Se você for olhar o Evangelho de Mateus 11, versículo 14, isso está um pouco mais claro. João é Elias que estava por vir, Mateus escreve isso. Então ele veio, sim, o Elias, que necessariamente não era o Elias, mas era uma forma de representação. Veio na pessoa de João, sim, João. E não há dúvida que ele foi maltratado, né? Bom, nesse momento da transfiguração, o que nós vemos aqui é que Moisés e Elias são revelados. E a gente percebe que Jesus está no meio da lei e no meio da profecia. Jesus está no meio da lei que tem a ver com Moisés. Jesus está no meio também da profecia,
que Elias veio simbolizar. E aí vem a ordem sobre quem deve falar, ou quem fala, né? A voz do céu diante do Cristo, da lei e da profecia, a voz do céu, que é a voz do Pai, diz que quem fala é o Filho. A voz do céu, do Pai, diante do Filho no meio, diante do servo Elias, profecia, diante do servo Moisés, lei, essa voz fala: escutem o meu filho, escutem o que ele diz. A atenção agora não é para a lei, a atenção não é para a profecia. Hebreus capítulo 1, né? Tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala em quem? Em Jesus. Ponto. Mas o novo povo de Deus, ele deve ouvir a palavra de Jesus, inclusive sobre o sofrimento e sobre a sua rejeição também. Escutem ele, disse a voz do céu, que estava no momento em que Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado pelo Elias, João Batista. Olha, foi uma cena assim histórica, né? Foi uma cena assim de marcar presença em todos os momentos. A lei estava abaixo de Jesus, a profecia estava abaixo de Jesus. Sim, Jesus se coloca na mesma posição visível, mas ele seria e faria na cruz algo que a lei, Moisés, e a profecia, Elias, não poderiam fazer. Escutem ele. Foi assim um momento de Deus que ser humano nenhum pode explicar. Foi um momento em que Deus desenhou numa condição real. Eles viram, Jesus já estava. Jesus mudou seu corpo, inclusive até para poder, penso eu, para poder falar por igual com aqueles que surgiram, Elias e Moisés, transformando o seu corpo, tendo esse poder de transformar o seu corpo na mesma condição que Elias e Moisés estavam, temporariamente. Depois que eles saíram, Jesus volta a conversar com os discípulos, não mais de uma forma brilhante no seu corpo, ou de uma forma esbranquiçada nas roupas. Nenhum homem consegue explicar, não dá para explicar. Se eu tivesse que provar e falar por A mais B, eu não vou usar a religiosidade nem a espiritualidade banal. Espiritualidade banal, para falar o que está por trás desse evento. Eu não me arrisco, eu tenho temor de Deus. Eu só sei te dizer uma coisa, foi uma cena assim que os três não sabiam nem o que dizer, por isso que o Pedro falou: olha, vamos montar uma barraca aqui para todo mundo? Vamos fazer 3 tendas aqui? É uma visão judaica, inclusive, né? Vamos fazer 3 tendas. É uma visão judaica que ele resgatou na compreensão que a tenda é como se a tenda fosse um invólucro para a adoração. A tenda, ela serve como o lugar em que envolve aquele quem vai ser adorado. Uma dedicação, né, com o intuito de devoção. Mas escutem o que ele diz. Não façam tenda. Não resgatem nada. A última palavra não é da lei. A última palavra não é da profecia. A lei e a profecia tiveram seu papel no lugar certo, no tempo certo. Agora, escutem ele.
Em meio a tudo e em meio a todos, inclusive os mais importantes, escutem Ele. Não tem quem hoje possa superar as suas palavras. Não há movimento, não há religiosidade, não há boas intenções humanas que possam superar as suas palavras. Não há esforço físico de troca sacrificial que possa superar suas palavras. Escutem o que ele diz. É aqui que o texto de Marcos quer chegar. Pedro confessou antes: ele és o Cristo. Marcos 8. E Deus, o Pai, diferente de Pedro, vem e fala: este é o meu filho amado, este é o meu filho querido. Escutem-no, ouçam-no. Eu e você precisamos colocar o ouvido no lugar certo. Tem gente tentando fazer algumas transfigurações por aí. Tem gente tentando borrar a imagem. Existem situações em que há projeções, ao contrário da transfiguração aqui, mas que por aí existem projeções que tentam nos convencer, que tentam nos seduzir. Não troque a primeira indicação dada aqui em Marcos. Este é o meu filho querido. Ouçam ele. Eu e você tenhamos essa clareza de que o nosso Senhor Jesus é o Filho querido do Pai. Em meio a tudo que está em volta e que parece ser importante, principalmente hoje. E que a gente então dê ouvido a Ele. É isso aí, que Deus te abençoe. Um abraço.